A igreja que podemos ser é íntegra diante de Deus e essencial à cidade. É gente comum reacendendo o primeiro amor, trocando aparência por verdade, mesa vazia por comunhão viva. Uma igreja que cura, serve e leva esperança, sem buscar status, mas refletindo Cristo em tudo. Um chamado: voltar a Cristo para que o mundo veja Cristo em nós. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos nós. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Vamos meditar essa noite dos versos 14 ao verso 22. Apocalipse 3, 14 a 22. Enquanto você abre aí, gostaria de salientar uma coisa curiosa, né? Nas cartas, a gente percorreu quase todas, menos essa ainda. Em todas tem pontos bons, pontos fortes. Aqui é só pontos ruins, pontos horríveis. Então, preparem-se, né? Deus aqui, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai pontuar coisas muito severas para esta igreja. Tá? Deixa eu tomar um golinho. Então, Apocalipse 3, verso 14, gostaria que você acompanhasse a leitura da palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pedir iluminação do nosso Deus? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida, palavra escrita pelo apóstolo João, mas que foi recitada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por um anjo que falou a João. Pai, pedimos a Ti que o Senhor nos ilumine o entendimento, para entender o que o Senhor quer nos mostrar, que o Senhor transforme os nossos corações, por meio do Teu Santo Espírito, Pai. Esse é o nosso desejo, em nome de Cristo. Amém. Eu acredito que você já viu o seguinte post no Facebook ou no Instagram. É um post que ele tem as seguintes frases. Ele diz assim: tempos ruins geram pessoas fortes. Pessoas fortes geram tempos bons. Tempos bons geram pessoas fracas. E pessoas fracas geram tempos difíceis, tempos ruins. E até certo ponto, essa frase é verdadeira, principalmente no ambiente cristão. Quando a igreja era perseguida, lá pelo século III, século IV, nós vemos vários personagens que tinham
prazer em oferecer as suas vidas como sacrifício. Elas eram torturadas, mutiladas, dadas como alimentos para leões. Todos esses cristãos eram suscetíveis a essas coisas naqueles séculos. E eles queriam fazer isso, tinham prazer em se sacrificar pelo Evangelho. Diante de tanta violência, crueldade e perseguição, é visto que aqueles crentes daquela época possuíam uma fé genuína. No entanto, quando olhamos para o nosso tempo, o mundo em que vivemos, para lugares em que não existe perseguição, parece que essa fé é meio difícil de ser encontrada. Vemos igrejas grandes promovendo eventos grandiosos. Eventos esses que parecem mais com festas rave. Ou talvez você não conheça por esse nome, né? Estilo de baladas, boates, coisas que promovem bebedeira e pessoas que se drogam nesses ambientes. Vemos também cristãos que fazem vídeos na internet dançando, se mostrando, a fim de conseguir fama, likes, views. O tempo em que vivemos está tão fácil, tão tranquilo, que os cristãos não se preocupam mais sobre o que Deus pensa deles. Só se preocupam, só se importam apenas com a sua própria vida, com a sua boa vida que eles têm. Pensando nisso, será que a facilidade e o conforto da nossa época não nos tornam satisfeitos com a boa vida, mas pobres, cegos e nus, referente às coisas de Deus? Será que esse conforto, essa facilidade, não nos tem desviado da vontade do Senhor? O que percebemos é que em lugares onde não há perseguição, não há muita dificuldade, o cristianismo é ralo, sosso, sem sal, sem açúcar, nem quente e nem frio. As pessoas buscam riquezas, posses, status aqui na terra e ignoram o reino dos céus. Elas querem estar satisfeitas com o que elas têm, com o mundo, com as pessoas que estão à sua volta, não com as coisas de Deus. A mornidão da suficiência mundana está levando muitas pessoas para o inferno. Muitas pessoas. Pessoas achando que estão fazendo coisas para Deus, agradando Deus, quando na verdade as suas obras têm sido pior que esterco. Deus não tem se agradado dos seus corações. Não tem gostado do que vocês estão fazendo. E a única forma de mudar isso é se arrepender e buscar a verdadeira riqueza. Buscar a verdadeira riqueza. Sendo assim, se o nosso tempo nos tornou pobres espiritualmente, então devemos buscar a riqueza que só pode vir de Jesus Cristo. E esse caminho para sermos uma igreja segundo a sua vontade, esse caminho nós temos que trilhar. É por esse caminho que nós conseguimos ser uma igreja íntegra e relevante. Mas essa realidade não acontece somente aqui, hoje, nos dias de hoje. Aconteceu também lá, na igreja de Laodiceia. Vejam, estudiosos, ao estudarem essa igreja, essa carta, perceberam coisas interessantes.
Na igreja de Laodiceia não tinha falsos mestres. Não se houve relatos sobre isso. Também não existia divergência do evangelho que era pregado. Era pregado um bom evangelho, uma boa palavra. E também a crença romana não os atrapalhava. Na cidade, sim, tinha o templo para culto a César, mas a igreja ficava distante. Então Roma não interferia muito na igreja. Eles estavam livres disso. Os problemas que mais apareciam em todas as igrejas, parece que não apareciam na igreja de Laodiceia. Até as questões sociais, questão de perseguição, de repúdio ao cristianismo, não se ouve relatos, não tem. Pelo que a própria carta diz, eles estavam contentes com o que estavam vivendo. Estavam satisfeitos, a vida deles estava tranquila. Estavam vivendo uma plena paz. Dito isso, eu gostaria que nós voltássemos os olhos para o que João escreve a essa igreja. Como nas demais cartas que João escreve, ele anuncia o autor por detrás de João e o destinatário, quem é destinado a essa carta. Vejam comigo lá o verso 14. Ele diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Como já vimos nas outras pregações aqui, conseguimos identificar o destinatário, para quem está escrevendo, quando se usa esse termo, ao anjo da igreja. Em outros sentidos, um outro sentido que pode ser usado, esse anjo, é mensageiro. É quem carrega a mensagem. Quem é responsável em proclamar a mensagem. Ou seja, os pastores das igrejas. Então, essa carta é destinada aos pastores de Laodiceia, de Tiatira, dentre as demais. Mas quem dita a carta, percebemos que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É interessante que João ele utiliza esse termo Amém de uma forma proposital. Quando ele usa essa palavra, ele tenta comunicar aos leitores que quem está falando é aquele que é a verdade, aquele que é a firmeza, aquele que é fidedigno. Da mesma forma que a gente utiliza Amém. Não sei se você já reparou, se é a sua primeira vez na igreja, mas quando a gente termina de orar, nós falamos o quê? Amém. E é exatamente nesse sentido. O Amém, quando uma pessoa ora, é como se a gente assinasse embaixo. Eu assino como verdadeiro essa oração. Eu torno como essa é minha oração, essa é uma oração fidedigna. Você afirma que o que está orando é verdadeiro. Então, quando João diz o Amém, ele está falando, o verdadeiro está falando. O que é fidedigno está falando. E além de utilizar esse termo, ele te usa outros, como que está escrito ali, no princípio, Aqui, ó. O princípio da criação de Deus. Aqui ele faz os leitores voltarem a Gênesis. Gênesis 1, no princípio era o Verbo. O Cristo de Deus. Ou melhor, João 1. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra. Agora Gênesis 1. Ele faz captar a mente dessas pessoas, lembrando que desde a criação do mundo, Cristo estava lá. João também autentificou isso, ratificou. No princípio
era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Esse homem, o Cristo, todas as coisas foram feitas por meio dele. E essa pessoa é que está falando à igreja, a eles, da mesma forma que fala a nós. Ainda hoje, é o próprio Cristo que fala aos nossos corações. Pensando nisso, eu gostaria de pontuar 3 coisas que a palavra nos mostra aqui. Então, em 3 pontos, gostaria que a gente possa refletir essa noite. Em primeiro lugar, o nosso tempo nos tornou pobres espiritualmente. Por quê? Porque buscamos a riqueza do mundo. O nosso tempo nos tornou pobres espiritualmente porque buscamos a riqueza do mundo. Existia 2 cidades próximas de Laodiceia. Não sei se você já ouviu essa história, mas em várias pregações, nesse mesmo texto, se traz essa história da época, né? Que existia 2 cidades ao redor de Laodiceia. A primeira era Hierápolis, ficava um pouquinho mais para cima, onde tinha fontes termais, fontes de água quente. E essas águas, elas tinham uma propriedade, como é que é o nome da propriedade? É carbono de cálcio. Uma água um pouquinho diferente. Mas, quando quente, ela era muito bem utilizada para fins medicinais, para acalmar as dores, até cura, né, para sarar as feridas, era utilizada. Mas também a gente vê outra cidade, Colossos, a qual passava a mesma corrente, a mesma fonte. Só que, quando chegava na cidade de Colossos, chegava mais fria, gelada, o qual servia para beber. Bebiam e também para fins medicinais. No entanto, Laodiceia, ela ficava no meio dessas 2 cidades. A água que descia de Hierápolis saía quente, mas no decorrer do caminho ela perdia a sua quentura. Chegava lá morna, com temperatura mais baixa, não servindo para aliviar a dor. E também não servia para consumo. Né? Água morna, e principalmente com carbono de cálcio, dava ânsia de vômito. Eu não sei vocês, mas água morna não desce não. É bem ruinzinho mesmo. E Jesus, ele se utiliza desse fato, do que algo que acontecia na redondeza da igreja de Laodiceia. Ele se utiliza desse fato geográfico para simbolizar o que a igreja estava passando. Veja comigo lá o verso 15 e 16, o que ele diz. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas afinal, o que seria uma igreja morna? O que seria isso? Será que somos isso? Será que conseguimos identificar? O próprio texto nos responde no verso 17. Veja lá. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Uma igreja morna é uma igreja que cultiva o sentimento de se sentir suficiente com as coisas do mundo. Ela se sente suficiente com o que ela tem, que o mundo dá. Para ela, não é necessário viver na dependência de Deus, porque o que ela tem já é suficiente para ela. E ela também não precisa agradecer a Deus por suas bonanças, pelas coisas que Ele dá. Não precisa. Porque ela própria já produz as suas riquezas.
Não sei se você já tentou esquentar comida com água quente. Acredito que sim, né? Mas eu já fiz um bom tempo isso, quando trabalhava em um outro lugar. E para a gente esquentar a marmita, a água tem que estar bem quente, para que a comida se aqueça. No entanto, quando a água está morna, a comida não esquenta. A comida, às vezes, fica meio fria, morna, né? Acompanha a água. É impossível de engolir. Não é bom. Às vezes é melhor que a comida esteja totalmente fria do que morna. A mensagem que Jesus quer passar para essa igreja, a mensagem que Jesus quer dar à igreja hoje, aqui, é que se você não entender que precisa de Cristo, que você não consegue se sustentar sem Ele, então você é um crente morno. Se você entende que está espiritualmente bem equipado, que você, às vezes, nem precisa orar, já estou bem, não preciso ler a palavra, já estou totalmente abastecido. Ou como no exemplo que a gente teve na escola dominical, não preciso vir à escola dominical, já estou formado nessa área. Cuidado. Pois está bem próximo de ser morno, sosso, sem sal, sem açúcar. O sentimento de autossuficiência faz com que você acredite que não precisa nem de arrependimento, nem de agradecimento. Na verdade, o que eu gostaria de colocar aqui é de uma forma um pouquinho mais diferente. Se você não tem se arrependido dos seus pecados e não tem agradecido pelas bonanças que Deus tem dado, pela graça que Deus tem agido na sua vida, então você está sendo nem quente e nem frio. Pelo contrário, acompanhando isso, você é morno, ruim, desprezível, miserável, cego, pobre e nu. Se você é movido pelas coisas aqui, as coisas do mundo, e não pelo que Cristo fez para você, em você, então você é pobre. Acha que tem tudo, mas na verdade não tem nada. O seu estado sem Cristo é pobreza total. Você é cego, não consegue enxergar a realidade espiritual, não consegue ver o seu próprio pecado dentro de você, o corroendo. Não consegue ver que está caminhando a passos largos para o inferno. Você também é nu. Seus pecados estão expostos, da mesma forma que quando Adão e Eva comeram do fruto. Faça uma pergunta para você mesmo, essa noite. Você acredita que a sua vida com Deus está sendo maravilhosamente bem? Está suficiente no ponto em que está? Entende que não precisa melhorar, porque já está bem evoluído? Já chegou num patamar que, aqui estou satisfeito. Dependendo da resposta, a soberba e o orgulho estão assentados no trono do seu coração. Se essas coisas dominam você, então Deus não é o seu pastor. Não é Ele quem o pastoreia. Ao contrário de cuidar, Deus vai dizer: se está morrendo, então que morra. Se está perecendo, então pereça. Por isso eu
peço a você, tenha cuidado. Se arrependam. O nosso mundo nos tornou pobres espiritualmente, porque buscamos a riqueza do mundo. A solução para esse problema é uma inversão de valores. Pararmos de correr atrás do que estávamos correndo e redirecionarmos o nosso coração para o alto, para o reino dos céus, para o Senhor. Por isso eu gostaria de pontuar, em segundo lugar, se o nosso tempo nos tornou pobres espiritualmente, então devemos comprar tesouro do céu. Se o nosso tempo nos tornou pobres espiritualmente, então devemos comprar tesouro do céu. Vejam comigo os versos 18 e 19 lá. Ele diz o seguinte: Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O interessante é que logo depois da repreensão que ele dá ali, do quente, morno, Jesus, ele demonstra graça e misericórdia. Ele demonstra bondade. Ele apresenta a solução para a igreja de Laodiceia, utilizando exemplos que ele próprio já falou. As pessoas estavam pobres, pois se dedicavam a obter riquezas aqui na terra. Então ele oferece o quê? Ouro refinado. Ouro refinado. As pessoas estavam buscando boas roupas, mas elas estavam nuas. E Jesus os orienta não, as oferece vestes brancas. As pessoas estavam cegas, pois elas só olhavam o que elas queriam ver. Elas não conseguiam ver a realidade espiritual. Então Jesus oferece colírio para que vejas. O que Jesus faz aqui é demonstrar que as pessoas precisam dele e das coisas que vêm dele. O ouro refinado que ele oferece são as mais ricas bênçãos. É a graça, é o reino dos céus, é a salvação. Esse ouro, isso não tem preço. O colírio que Jesus oferece é para que as pessoas vejam os seus próprios pecados, o mundo que as rodeia e a sua maldade. As vestes brancas que Jesus oferece é a purificação total de seus pecados. Não vão estar agora sujos, com trapos. Não. Não vão estar com pecados, mas puros, com vestes brancas. Jesus diz essas coisas porque ama, porque quer o bem da igreja. Ele quer o nosso bem. Ele age com graça sobre nós. Verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Esses dias atrás, eu tenho ido de ônibus, para o trabalho, e me dá um pouco de tempo para ler. Eu estou lendo um livro bem interessante, que é sobre criação de filhos por meio do Evangelho. Né? Como é que a gente... São 14 passos. 14 passos mas são dicas, né? Como você pode apresentar o Evangelho para o seu filho e tudo mais. E o autor, ele deu um exemplo muito interessante. Ele ilustrou, né? 2 crianças no quarto,
fazendo bagunça e agitadas, só que já era tarde da noite. E daí a mãe na sala, ouvindo aquilo, já fervilhando, levantou, vontade de falar umas poucas e boas, né? Entrar no quarto e falar, isso, aquilo, vão dormir. E, querendo ou não, é o nosso desejo mesmo. Quando a gente vê, pelo menos quem é pai e mãe, quando acontece isso, dá vontade de fazer isso mesmo. Mas interessante é o que Jesus faz com a igreja de Laodiceia. Seria como se, vendo os filhos fazendo bagunça no quarto, ele levanta de sua cadeira, vai até o quarto e os corrige com mansidão e firmeza, falando para eles que suas atitudes são movidas pelos seus corações pecaminosos. E esse pecado os faz não se importar com quem está à sua volta, com o vizinho, ou até com a própria mãe, que está na sala. Mas mesmo assim, mesmo eles fazendo essas coisas, desobedecendo, fazendo algazarra, Deus ainda os ama. E é por causa do amor dele é que eles estão sendo corrigidos agora. Para que as suas atitudes sejam transformadas. Para que o que estão fazendo seja mudado. E passem a glorificar a Deus com as suas atitudes. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao filho que deseja o bem. Provérbios 3, verso 12. E da mesma forma que um pai aconselha um filho que ande no caminho reto, que ande no caminho do Senhor, o próprio Deus fala conosco esta noite. Ele está te chamando para mudar a sua vida. Fazer com que você se arrependa das coisas ruins que tem feito, dos pecados que estão acumulados nos seus ombros. Se você busca riquezas aqui na terra, mais riquezas aqui na terra do que no céu. Se no decorrer dos seus dias quase não tem conexão com Deus, não lê a sua palavra, não fala com Ele. Se a sua vida tem sido morna, sem se preocupar em pedir perdão ou em agradecer, este é o momento, meu irmão. Este é o momento em que Jesus te chama e fala, arrependa-te, creia em mim e será salvo. Aqui está a graça, meus irmãos. Ele nos repreende e disciplina porque nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele cresce tenha a vida eterna. Ele deu o seu Filho para que você possa se arrepender e se voltar para Ele. Jesus Cristo morreu para que os seus pecados fossem perdoados. Esse fardo que você carrega em seus ombros seja tirado. Ele deu a sua própria vida para que você agora tenha vida, possa se arrepender. Então, com isso, venda o que você tem. Venda os seus bens e dê o seu dinheiro aos pobres. Compre o tesouro que vem do céu, pois o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, a qual um certo homem, encontrando esse tesouro, ele o guardou, deixou prontinho ali e vendeu tudo o que tinha. Para quê? Para comprar essa terra. Esse é o reino dos céus. Largue tudo que você tem aqui e invista no reino de Deus. Pare de acumular posses para a sua vida.
acumular dinheiro, achar que vai ter uma vida boa daqui para frente. Pode ter, aqui. Mas na eternidade vai ser diferente. Invista em arrependimento, invista em oração, invista em leitura da palavra, em devoção, em piedade. Pare de vislumbrar o que o mundo pode dar a você. Você está cego e o único que pode abrir os seus olhos é Jesus. Ele misturou terra com saliva e colocou nos olhos de um homem, de um cego, e o fez ver. Ele conseguiu ver. Tenha fé. Pare de olhar para os pecados das outras pessoas. Busque o Senhor, busque Cristo, e Ele abrirá os seus olhos para os seus pecados. E sim, meus irmãos, embora os nossos pecados sejam vermelhos, como sangue, eles se tornarão brancos como a neve. E perguntarão, certo dia, que estão vestidos de branco: quem são vocês? E responderão: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Tome posse dessa palavra. Aqui é possível usar esse termo, tá? Tome posse dessa palavra. Viva como alguém que entende o preço dos pecados. Esse preço que foi pago na cruz. A morte do Filho de Deus pagou esse preço. Portanto, se o nosso tempo nos tornou pobres espiritualmente, então devemos comprar o tesouro que vem do céu. Essa mudança de vida é realmente muito grande, é drástica. Não é de pouquinho, é uma mudança, é virar a chave. Essa mudança é extremamente urgente, muito urgente. Pensando nisso, em terceiro e último lugar, se o nosso tempo nos tornou pobres espiritualmente, então devemos urgentemente mudar de vida. Se o nosso tempo nos tornou pobres espiritualmente, então devemos urgentemente mudar de vida. Nos últimos 3 versos, Jesus, escrevendo por meio de João, avisa os crentes de Laodiceia de algo muito urgente e também ele promete algo inestimável. 2 coisas, né? Ele diz que é urgente e mostra algo que é incrível, inestimável. Ele diz o seguinte, nos versos 20 a 22. Siga comigo lá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que percebemos aqui é que, se utilizando de uma linguagem simbólica, é que Jesus está chamando as pessoas, tanto os crentes de Laodiceia, que estavam vivendo essa mornidão espiritual, como todas as pessoas, todos, crentes ou não, a investirem em Jesus, a ouvirem o Evangelho. Jesus, ele insiste, chama, incomoda, persiste para que as pessoas se arrependam. Essa é a mensagem. As más novas e as boas novas.
Se arrependam, pois chegou o reino dos céus. Entendemos que é Jesus quem salva. E somente Ele pode salvar. Sim, nós entendemos isso. Ele salva quem Ele quer. Não depende de nós. Mas eu gostaria que a gente se detesse ao que o texto diz. Ele nos mostra um apelo, um chamado que Jesus faz para todos. Ele está proclamando a todos: se arrependam enquanto há tempo. Enquanto há tempo. E para esses que abriram as portas, usando a mesma linguagem simbólica, que abriram as portas do seu coração, se arrependeram dos seus pecados e confiaram em Jesus, creram nele, Ele próprio, o Deus vivo, entrará nas pessoas e faz dela a sua morada. Ele terá plena comunhão com aqueles que abrirem os seus corações, que se converterem. Se ouvimos a sua voz e abrimos nossos corações, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós, dos que creem em Jesus. Passamos a ser santuário de Deus, porque o Espírito passa a habitar dentro de nós. O que Jesus está colocando aqui é semelhante à prova do Enem. Fiquei sabendo que alguns adolescentes fizeram a prova do Enem recentemente. Não é mesmo? Não sei se você já fez, mas eu já tentei fazer, mas não deu muito certo. E se você lembra, com certeza você já viu isso na TV, o portão do Enem está aberto. As pessoas podem entrar. Todos aqueles que fizeram suas inscrições, não existe nenhum empecilho para entrar. No entanto, quando o portão se fecha, nada, nem ninguém faz com que aquele portão se abra. Enquanto ele está aberto, todos eram convidados a entrar, a vir fazer a prova. No entanto, quando aquelas grades se unem, quando o portão se fecha, não há mais salvação. Você não participará da prova. Não importa o choro, não importa o esperneio, o escândalo que você faça, não vai entrar. E é com essa mesma urgência que Jesus nos chama. Nos convida a cearmos com Ele. Se você sente que está vivendo uma vida morna, sente que está vindo à igreja, até participa de algumas coisas aqui, está envolvido em algumas atividades, mas o seu coração não queima por Cristo, pelo seu Evangelho, é para você esse convite. Abra as portas do seu coração, se arrependa e creia nele. Você que não é frio e também não é quente, que até faz coisas boas, dá esmolas de vez em quando aos pobres, faz elogios de vez em quando, mas o seu coração não arde por perdão e também não consegue sentir refrigério da graça, essa mensagem é para você. Mas também, você que tem dúvidas, se crê realmente em Jesus Cristo, você que está em cima do muro, para você que ainda não se entregou inteiramente a Cristo e ao seu Evangelho, esse é o momento, agora, neste culto. Digo a vocês que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. É hoje
É hoje que Deus está te chamando. Não é amanhã, não é semana que vem, nem mês que vem. Por que falamos isso? Porque a qualquer momento, Jesus pode voltar. E a volta dele será como nos dias de Ló. Os anjos falando para Ló, depressa, depressa. Leve daqui sua mulher e suas filhas. Porque se ficar, vai ser condenado junto com toda aquela cidade. Crê em Jesus, se arrependa dos seus pecados. Ou você não entrará pelo portão. Você ficará para ser destruído. O Senhor Jesus completou a sua missão, veio à terra, se sacrificou para que todo aquele que nele crê fosse salvo. No entanto, ele também voltará, resgatará aqueles que creem e condenará aqueles que não abriram a porta, que não se arrependeram. Isso é semelhante às virgens que, esperando o noivo, deixavam suas lâmpadas acesas, suas velas, lamparinas. Mas teve algumas que não deixaram. Quando o noivo chegou, só aquelas que mantiveram acesas as suas lamparinas entraram. As outras, aqui vocês não entram. Não estavam preparados. Não estavam preparados, no caso. Vigiem, porque vocês não sabem o dia de amanhã. Se por um lado aqueles que ouviram a sua mensagem, abriram o seu coração, esses serão salvos. Estes terão a vida eterna. Se você se arrependeu e crê em Jesus Cristo, então sim, Jesus falou com você. Você ouviu a voz do Criador, do sustentador. A vocês que o ouviram, o Pai os ama. Ele veio e fez de ti a sua morada. Ele habita dentro de você. Mas por outro lado, os que não abriram a porta, esses serão mortos. Não entrarão no reino de Deus e serão condenados ao inferno. Se o nosso tempo nos tornou pobres espiritualmente, então devemos urgentemente mudar de vida. Concluindo, meus queridos, até certo ponto, podemos afirmar que tempos bons fazem pessoas fracas. Sim, vemos isso nos dias de hoje. Isso pode acontecer pelo fato de que quando a gente vive em um mundo tranquilo, sem desafios, sem dificuldades, as pessoas passam a viver uma vida cômoda, sem propósito. E quando pensamos nisso, em uma realidade espiritual, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Se espiritualmente entendemos que não estamos em guerra, que dia após dia estamos batalhando contra Satanás, contra o mal que está no mundo, contra o próprio pecado, temos um problema. Temos um grande problema, pois paramos de depender de Deus para nos ajudar, para nos proteger e fortificar. Diante disso, uma questão fica nas nossas mentes. Será que a facilidade e o conforto desse tempo nos tornaram satisfeitos com a vida boa, mas pobres, cegos e nus diante de Deus? Responder essa pergunta é um pouco difícil. Mas o que você pode fazer é fazer essa mesma pergunta a si mesmo. Neste momento, a seguinte pergunta: será que o conforto do mundo tem distanciado você de Deus? Será que o conforto do mundo
tem distanciado você de Deus? Se a resposta for sim, você é um cristão morno. A mornidão da suficiência mundana invadiu o seu coração. Querendo ou não, o nosso tempo nos tornou pobres espiritualmente, porque buscamos a riqueza do mundo. Se achamos que não precisamos de mais nada, não precisamos de Deus, não precisamos agradecer a Ele e nem depender dEle, somos pobres, miseráveis. Estamos completamente enganados. Compreendendo isso, então, devemos comprar o tesouro que vem do céu. Jesus Cristo é o único que pode nos dar o verdadeiro contentamento e satisfação que podemos ter. Não aqui na vida, mas nele, em Cristo. Pois ele nos dá a salvação, o qual o dinheiro nenhum pode comprar. Isso nos leva a pensar que se o nosso tempo nos tornou pobres espiritualmente, então devemos urgentemente mudar de vida. A mudança não pode acontecer em outro momento. Não pode. É agora, já. Esse é o momento. O apelo está sendo feito agora. Cristo está vindo, Ele está voltando. Ele virá como um ladrão e nos pegará de surpresa. Já estamos vivendo os últimos dias. Crê em Jesus antes que seja tarde, pois aqueles que creem, aos vencedores, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono de meu Pai, que está nos céus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por nos abençoar com esta palavra. Que o Senhor conforte os nossos corações, mas que também, Deus, fale conosco. Mude a nossa vida, Pai. Se estamos caminhando em pecado, se estamos longe de Ti, se não cremos com toda a fé, com toda força no Senhor, mude o nosso coração. Pois chegará o dia em que tudo vai se acabar. A graça cessará. E aqueles que estão morrendo, morrerão. No entanto, aqueles que o Senhor salvou, que o Senhor mesmo habita dentro, fez morada, esses desfrutarão da vida eterna. Que o Senhor aplique isso nas nossas vidas, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Reverendo?